construir novos conteúdos, né? Então, isso é muito legal. Gosto dos feedbacks, vocês sabem. Não, e importante, pessoal, assim, se nós pudermos agregar de alguma outra forma, de algum conteúdo que vocês possam gostar, Isso, a gente está proposta a cada 15 dias fazer uma masterclass isso. gratuita. Então, a gente Aham. vai precisar da participação de vocês para sugestão dos conteúdos, uma vez que o grande objetivo aqui é trocar informações, é crescer juntos, é ir somando e agregando. Então, vocês podem mandar no direct do Instagram da Prof. Cris, no meu, depois a gente coloca aqui no chat, e aí a gente pode ficar sempre em contato para fazer uns conteúdos específicos, conforme for a vontade de vocês. Gente, bom, para quem não me conhece, eu sou a Prof. Cris, tá? E deixa eu falar para vocês, só deixa eu me ajeitar aqui onde eu estou me vendo, porque eu não estou me vendo direito. Peraí. Tá. É que estão vendo o seu vídeo, tá? Cadê o meu vídeo? Cadê eu? Peraí. Tu não tá Gente, te vendo? não, agora tô. Tá. Assim, só para falar, assim, porque daí todo mundo vai ficar olhando eu falando no vídeo, assim, vai ficar aquela dúvida, mas o que que ela tem? Por que que ela tá tão branca? Por que que ela tá assim? Deixa eu falar para vocês, tá? Eu estava agora há pouco na Edilene, que é uma parceira minha, que trabalha com um complemento do que eu faço, tá? Por isso a importância também da gente unir forças e fazer as parcerias, né? E eu estava lá fazendo um peelingzinho superficial, mais industrializado, a gente fala bastante de peelings magistrais, então eu quero falar para vocês assim da importância que é isso, porque a gente não precisa só fazer coisas muito agressivas, tá? E eu estou com a máscara de vitamina C que ela colocou, então por isso eu estou esbranquiçada, tá? E é um trabalho bem legal que ela faz. Depois, quem quiser informações, eu posso passar o contato dela. Ela dá consultorias também, tá? Desde o atendimento até, desde a entrada na porta, tá? A todo o trabalho de tratamento, de cultivar o nosso terreno biológico, trabalhar de dentro para fora, mas não é com as coisas que a gente aprende, é com os macetes que a gente tem da prática clínica, da convivência com todo esse trabalho e do amor pelo trabalho, né? Porque ela tem muito amor pelo trabalho dela. Eu gosto de falar porque assim são dicas boas, porque às vezes a gente está se encontrando dentro do consultório, como a gente trabalha muito sozinho, a gente acaba não sabendo para que lado ir para melhorar. E uma consultoria, muitas vezes, é legal para abrir a mente, né, gente? Então, assim, ó, eu tô branquinha porque eu estava lá, tá? Depois eu vou passar o contato da Eide aqui, para quem quiser, essas consultorias é bem bacana. Eu super recomendo. Eu, inclusive, tá? Fiz uma reciclagem de algumas coisas com ela, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, vamos começar aí falando do nosso conteúdo da noite, que é a questão da anatomia dos sais anestésicos. A questão dos sais anestésicos é uma dúvida muito recorrente na minha prática clínica, nas minhas aulas, na faculdade, nos cursos, porque a gente fica com muita insegurança para o uso do sal anestésico, e realmente devemos ficar, porque o sal anestésico, ele é um aliado, mas também pode ser um vilão muito grande para os procedimentos estéticos. E a gente também tem que cuidar muito a questão da autorização para o uso, que também é uma dúvida muito recorrente entre os profissionais. Então, assim, ó, vou falar uma breve pincelada aí do o porquê que os sais anestésicos, né, são tão utilizados pela gente. Porque desde os tempos lá de Roma, Egito, o que que eles faziam, né? Eles usavam folhas de coca para fazer a analgesia. Depois eles maceravam isso
e faziam um líquido para pingar no olho para fazer analgesia oftalmológica. E assim foi se construindo o uso dos sais anestésicos. Só que hoje está de uma forma um pouco banalizada pela falta de conhecimento das propriedades químicas que esse sal pode ter dentro do organismo. Então, vamos entender um pouco disso, tá? Quando a gente faz o uso do sal, porque a dor é um grande vilão dentro da nossa prática, né? O que, que a gente mais quer? Ai, dá conforto. Ai, eu não quero que a pessoa sinta dor. Claro, a gente tenta livrar ao máximo, mas isso vai da sensibilidade de cada um também, porque às vezes a gente coloca uma grande quantidade, está fazendo a coisa correta, e a pessoa ainda está sentindo alguma coisa, porque ela é extremamente sensível, e aquele procedimento, ele não vai analgesiar por completo. Então, o profissional acaba ficando frustrado com isso e acha que não está sabendo utilizar o que tem que usar mais. Só que a gente tem que saber usar porque é perigoso, tá? O que, que a gente tem nos nossos receptores álgicos? A gente tem algumas fibras, tá? A gente tem fibras alfa, a gente tem a delta, desculpa, B delta, a gente tem fibras C. Então, assim, ó, são fibras que vêm de um calibre mais grosso a um mais fino. E, conforme vai diminuindo o calibre, ele vai estando mais superficial e a gente consegue analgesiar com mais facilidade. Então, pensem que eu nem vou entrar agora nos infiltrativos, tá? Eu vou falar do uso tópico, porque eu tenho defendido um pouco o uso tópico dos sais anestésicos. Por quê? Porque assim, ó, se essas fibras menores, que são as mais superficiais, elas absorvem com muito mais rapidez essa analgesia, para que infiltrar tanto anestésico para ter uma analgesia, né? Mas o que, que é isso? É a falta do conhecimento, do cálculo da dose do anestésico que tu vai utilizar. Tu tem que conhecer o sal anestésico como ele sendo um éster ou uma amida, para te saber diferenciar o grau de toxicidade dele e de alergia que ele pode ocasionar, né? Porque um sal anestésico éster, ele é muito mais alergênico, ele permeia muito mais rápido, ele analgesia muito mais rápido, porém, ele vai causar uma reação alérgica com muito mais facilidade, dependendo da sensibilidade da pessoa. Agora, um sal anestésico amida, ele tem uma estabilidade melhor durante essa permeação e ele vai estar mais estável durante o teu procedimento, sem causar esse processo alérgico em pessoas mais sensíveis. Então, a gente tem que ter um cuidado. Eu já tive intercorrências, eventos adversos, assim, não chegou a ser intercorrências, né, pelo uso de sal anestésico. Se eu não tivesse o conhecimento, todo esse científico que a gente vai buscando ao longo da trajetória, eu teria ficado apavorada e não teria, eu não conseguiria converter, reverter a situação, porque realmente foram situações um pouco delicadas. Quem é meu aluno que está aí, de repente, já até participou de algum curso em que alguém passou mal. Porque, assim, ó, o que eu já socorri de gente passando mal depois de um procedimento, depois de uma injeção de anestésico infiltrativo, vocês não têm ideia. Isso calculando dose, sabendo tudo, tá? Tudo. Sabendo um pouco, né? Que a gente quer dizer tudo o que eu sei, na verdade. Mas deve ter muito mais ainda a buscar, né? Obviamente. Mas para dentro da área em que a gente precisa ter esse conhecimento, ele tá de bom tamanho até agora, tá? Então, assim, ó, é bem complicado isso, porque as fibras superficiais, elas absorvem muito mais rápido e com muito mais facilidade. Dependendo da condição dessa pele, da permeabilidade cutânea que essa pessoa tem, pensem que além de vocês estar, por exemplo, usando um éster, tá? A pessoa tem uma permeabilidade cutânea maior.
E ainda tem alguns agravantes que podem interferir com esse uso do sal anestésico, que a gente nem pensou nesse caso. Então, isso pode trazer uma intercorrência, e é uma intercorrência séria, tá? Porque a toxicidade pelo uso de sal anestésico, hoje não se vê tanto, não se tem mais notícias disso, mas já teve óbitos, tá? De pessoas saindo de clínicas estéticas que foram fazer procedimentos de laser, de epilação a laser, e ocluíram todo o corpo, assim, para analgesiar com anestésico tópico, tiveram uma intoxicação sistêmica e a pessoa veio a óbito dentro do carro na frente da clínica. E isso não é fake news, isso é uma notícia verídica, tá? Não é uma notícia de agora, mas é uma notícia verídica. Então, daí vocês tiram a importância do entendimento disso, tá? Então, assim, ó, do uso tópico, eu também vejo alunos querendo assim, ó, eu quero usar a tetracaína, eu quero manipular um anestésico bem forte. Gente, isso não vai estar na força do anestésico, da concentração que tu vai utilizar. Isso vai estar desse conhecimento. Por exemplo, uma lidocaína a 4%, bem empregada, que é o Dermomax, que a gente tem de venda livre na farmácia, ele é um anestésico que é muito eficiente, se bem utilizado. O que é isso? É calcular a dose. Por exemplo, tá? Uma pessoa de 50 quilos, se nós colocarmos um sal anestésico até Cris, o teu microfone desligou. Tô aqui, nem sei porque eu nem me mexi. Também não sei, acontece. Tá. Bom, eu parei aonde, Julie? Na concentração dos sais anestésicos. Tá, então assim, ó, se a gente tem o Dermomax, né, uma bisnaguinha de 5 gramas, que a gente tem de venda livre na farmácia, a gente acha que aquilo ali é muito fraco e que não vai fazer efeito. Faz efeito sim. Por exemplo, tem uma pessoa com 50 quilos. Se a gente utilizar uma meia bisnaga de 5 gramas, 2,5 gramas, fazendo o cálculo da dose desse anestésico, vocês conseguem sim uma analgesia efetiva. O que tem que saber? Tem que deixar o tempo certo, tu tem que ocluir, às vezes, o sal, o anestésico, quando tu põe, é uma camada mais grossa, ele tem a quantidade a ser colocada, a gente sabe o tamanho da película que tu tens que colocar, tu pode colocar uma bandagem, a bandagem, ela não é colocada assim, ó, esmagada, não, ela tem jeito para ser colocada nessa pele. Ela não pode ser esmagada em cima da pele, senão ela não vai ter uma efetividade boa, né? Só que a gente recebe as coisas e não sabe utilizar. Então, aí, claro, compromete a eficácia. E, por exemplo, se nós temos uma pessoa de 50 quilos e a gente pega aquele sal anestésico ali, a lidocaína 4%, Dermomax, e coloca uma bisnaguinha daquelas de 5 gramas, a gente está, sim, correndo um risco de causar uma toxicidade sistêmica. E é uma bisnaguinha desse tamanho, muito fácil da gente colocar todinha ela no paciente, porque vem muito pouco, tá? Então, assim, ó, isso é muito sério. O pessoal gosta muito, eu quero infiltrar, porque eu quero dar analgesia, eu quero anestesiar o ramo, eu quero anestesiar aqui o nervo infraorbital, submentual, porque eu uso o sal anestésico e não funciona. Ele funciona se bem utilizado, tá? Um exemplo é esse Dermomax, que funciona muito bem, só que tem que saber usar ele, tem que saber calcular a dose dele. Outra coisa, quer falar, Julie? Uma coisa bem importante também, né, Cris, que a gente tem que levar sempre em consideração, pessoal, é o processo de absorção corporal entre as pessoas, né, que Isso. é diferente, então a gente acaba descobrindo um processo alérgico mediante a exposição ao alergeno, e a gente acaba descobrindo uma absorção
a gente acaba descobrindo uma absorção limitada mediante o uso também. Então, isso faz parte também de conhecer o paciente. E uma coisa, né, Cris, assim, que os pacientes, ninguém gosta de sentir dor. Então, Claro. os sais anestésicos, eles ajudam o pessoal na analgesia, é a diminuição, não a eliminação da dor, né? A eliminação da dor a gente vai conseguir aonde? Numa anestesia geral, num procedimento cirúrgico. Então, acho que esse conhecimento, ele é muito básico e ele é primário para a gente passar essa informação para o nosso paciente. Olha, vai doer um pouquinho, mas é só um pouquinho. E as pessoas têm range de dor diferente. Tem pessoas muito sensíveis à dor, tem pessoas mais resistentes para dor. Então, tudo isso também tem que ser ponderado, né, dentro dessa configuração toda. Isso sim. Então, assim, ó, esse cuidado, né, porque a gente acaba querendo dar a analgesia total dos procedimentos, e isso não acontece. Gente, é que a gente vai muito pela aquela coisa do Instagram, né, que, eu não senti nada com a fulana, mas como é que ela fez e não sentiu nada, e eu estou fazendo e ela está sentindo? Às vezes, tudo bem, é a sensibilidade de cada um, às vezes é o mau uso do sal anestésico, e também tem essa questão da absorção, da permeabilidade cutânea. Tem pessoas que a permeabilidade cutânea é muito maior, e aí tu tem uma analgesia melhor, mas isso não significa que tu esteja fazendo o procedimento de uma forma errada. E a gente tem que parar de querer dar analgesia completa, tá? Total. Alguma coisa a gente vai sentir. Principalmente porque, assim, ó, quando a gente bloqueia ou coloca via tópica ou infiltrativa, o que acontece? Essa questão do tamanho das fibras e da posição dessas fibras no neurônio. Elas têm das mais calibrosas às superficiais, então, assim, ó, tu não vai bloquear a sensação do tato, tu vai bloquear parte da sensação álgica da dor e vai bloquear a sensação de temperatura. Então, isso é o que vai modificar na analgesia do paciente. Não é assim, ó, tirar totalmente a dor. Tanto é que muitas coisas eu vejo assim, ó, quando eu estou fazendo um procedimento, a pessoa dá uma tocadinha assim, mas não, mas eu ainda estou sentindo aqui. Vai ficar sentindo até o final do procedimento, sabe por quê? Porque quando a gente faz uma analgesia com o sal anestésico ou infiltrativo ou tópico, a sensação de tato, ela permanece. Ela não é bloqueada. É a temperatura que é bloqueada primeiro. Então, não, ela vai sentir eu tocar sim. Não é a melhor maneira de tu testar se a pessoa está já com analgesia tocando nesse paciente. Não. A melhor maneira é pegar uma gazezinha com algodão, com álcool, e passar essa gaze com álcool e perguntar se essa pessoa está sentindo. Se a pessoa não estiver sentindo, então ela está devidamente bloqueada até o limite em que a gente alcança. Agora, se tu fizer isso aqui, ela vai estar sentindo, sim, vai sentir. Não adianta, porque até o final do procedimento vai continuar sentindo, tá? Então, isso já é uma dica aí para vocês. E a questão das anestesias infiltrativas, de bloquear os ramos, né? Eu quero aprender a bloquear aqui o nervo infraorbital porque é mais efetivo. Eu vou dizer para vocês, no começo, eu fazia muito bloqueio também, porque eu queria dar conforto para o paciente. Só que com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu usava muito mais anestésico, fazendo os bloqueios regionais, que são nos forames. Eu me expunha a um risco dessa pessoa passar mal, porque muitas vezes já passaram, tá? E ainda eu estava expondo a pessoa também a um risco elevado pelo uso do sal, uma quantidade maior, e a pessoa mesmo assim ainda ficava sentindo, e eu ainda tinha que complementar a anestesia nos ramos alveolares. Então, assim, ó,
eu comecei a perceber que não era eficiente o suficiente para o risco que eu estava correndo. Então, eu comecei a trabalhar com a anestesia mais tópica, os botões anestésicos que a gente chama, o que é isso? São as anestesias infiltrativas superficiais, que é uma anestesia que a gente tem liberdade para fazer. Não tem, porque assim, ó, os conselhos de classe, eles não liberam para que a gente faça anestesia. Eles liberam para que tu use a lidocaína com parcimônia. Por quê? Porque ela entra nas mesclas de intradermoterapia, ela entra em associação a alguns produtos, ela já vem com alguns preenchedores. Então, existe sim uma autorização para usar a lidocaína. Só que, para infiltrar ela em ramo terminal, isso não existe. Isso não é permitido. Então, eu comecei a trabalhar com o que era permitido e comecei a ter mais sucesso. Minha experiência clínica, tá? Tanto é que hoje, os pacientes que já me acompanham há tempo, quando eles vão, eles ainda me dizem: ai, coisa boa, né, Cris? Tu tá sempre estudando, como melhorou a anestesia, quem fazia a boca lá atrás, sabe? Que sofria com anestésico, era anestésico aqui, era um horror e ainda ficava dolorido ainda depois, por causa do anestesia no ramo. Hoje, eles estão satisfeitíssimos. E depois que a pessoa perde o medo, quando a gente usa, por exemplo, um preenchedor com lidocaína, que ela sabe que ela só vai sentir na hora da punção e quando injeta, e depois ela não sente mais, a pessoa prefere nem ser anestesiada, porque o procedimento não é tão horrível assim. Quando a gente tem a habilidade técnica para executar, ele sai de uma forma mais tranquila. Mas com o anestésico tópico, ele fica mais confortável. É só saber utilizar esse sal anestésico. Outra questão que eu quero falar também do sal anestésico são dos manipulados que a gente utiliza, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos o Dermomax a 4%, tá? O cálculo de dose dele, eu vou dar um cálculo, né, superficial aqui. Para uma pessoa de 50 quilos, que a maioria dos pacientes aí tem 50, 60 quilos, né, feminina, e aí tu pode utilizar uma dose máxima de 5,5 gramas de Dermomax, tá? 5,25, alguma coisa assim. Então, é uma bisnaguinha daquelas que eu falei para vocês, que a gente utiliza muito rápido, porque vem bem pouquinho. Se tu vai fazer um procedimento, olha, pensem comigo, vamos fazer uma face, vamos fazer o pescoço e vamos fazer aqui o colo. Quando tu vê, foi toda a bisnaguinha. E tu nem colocou 2 camadas, tu nem fez os 20 minutos para depois fazer mais uma camadinha, tá? Por quê? Aí tu teve que abrir uma outra bisnaguinha para colocar em cima, para fazer a segunda camadinha que a gente coloca, né? Para fazer uma analgesia. E aí tu já está extrapolando a dose máxima que essa pessoa poderia estar recebendo desse sal anestésico inofensivo. Então, os sais anestésicos manipulados, a gente tem aí manipulações bem comuns, as mais usadas são lidocaína 20%, benzocaína 8%, mais epinefrina, tá? A 0,1%, alguma coisa 0,75%, tá? 0,075%. E pensem, o Dermomax tem 4%. Essa e ela, para uma pessoa de 50 quilos, a dose máxima, ela é 5 miligramas, tá? Ela é 5 gramas, não é miligramas, 5 gramas. Então, se a gente tiver um anestésico a 20% e for usar numa pessoa de 50 quilos, a gente perde o controle, porque a gente manda fazer num frasco de 30 gramas para compensar o valor, né? A gente não manda fazer tubetinhos de cada 5 gramas. Então, a gente extrapola com muita facilidade essa dose máxima. E o pior ainda
é que tem epinefrina, e a epinefrina é uma ilusão, porque ela não ultrapassa a barreira cutânea, tá? Ela fica na superfície. Ah, então por que ela causa um branqueamento, prof? Porque ela faz uma vasoconstrição capilar, não venosa. Então, assim, ó, ela pouco ajuda nessa questão. O que ela ajuda? Com algumas pessoas que compram esse sal anestésico manipulado com epinefrina para fazer o famoso pele aberta. Mas aí tu pensa, tu tá com esse sal anestésico a 20%, vai fazer um microagulhamento, tá? E aí tem gente que ainda microagulha para dar uma sensação de conforto, tá? Com esse anestésico, para depois fazer o microagulhamento. Então, assim, ó, pensem, tá com a pele aberta, ai, daí a pessoa não sente nada. Mas olha a gravidade da quantidade de sal anestésico que tem nesse produto que vocês estão depositando nessa pessoa. E se é uma pessoa magrinha, pequena, que está não está fazendo uma dieta, a pessoa tem uma série de coisas que podem interferir nessa absorção do sal anestésico. E aí essa pessoa começa a ter baixa hipotensão, ela começa a suar, aí a gente pensa que é dos nervos, na verdade não é uma associação de tudo. Então, assim, ó, é muito perigoso esse uso indiscriminado. E outra, tem também o uso da tetracaína. Gente, a tetracaína, eu tenho várias alunas que me pedem assim, ó, prof, eu quero usar a tetracaína, que ela é um anestésico que é muito mais potente, e é bom porque eu já usei, a fulana usou. Sabe quantas miligramas por quilo que a gente pode usar de tetracaína? Uma. Então, se a gente faz, tá, um anestésico manipulado e coloca ali, ó, 7% de tetracaína, que é o que se coloca, ou então outros que colocam 23%. Imagina permear isso numa pessoa de 50 quilos, que a dose máxima é 1 grama por quilo. E vocês estão com 7 gramas ali, tá? Dentro de uma quantidade ínfima de sal anestésico. Então, assim, gente, é muito perigoso fazer isso. Ah, mas eu nunca tive nada, nunca deu nada, isso é bobagem. Nunca teve até acontecer. Teve sorte até agora. A gente tem que entender do sal anestésico. Eu já tive episódios, tá? De microagulhamento, de ter dado processo alérgico, a pessoa ter ficado assim, que parecia que estava prendendo fogo, inchada, em seguida, e assim, ó, não foi ali comigo, foi em seguida que ela foi embora. E aí, eu logo vi o que estava acontecendo, por quê? Porque eu sabia o sal anestésico que eu tinha usado e tinha um éster junto na fórmula. E eu logo identifiquei situação alergênica, né? Em função do uso do sal anestésico éster. E aí eu entrei com a conduta terapêutica necessária, né, para aquela situação e resolveu o problema. Mas já aconteceu. O que já aconteceu de gente, paciente em curso, tá? Passar mal, desmaiar. Por quê? Tu já está num estado emocional, tá? Muito acelerado porque tu está inseguro naquele momento. Aquela pessoa está sofrendo com aquilo. De repente, ela começa a gente começa a infiltrar o sal anestésico. Tem a vasodilatação toda que a pessoa está produzindo. Então, aquele sal ele vai entrar com muito mais velocidade no sistema. E aí a pessoa começa a passar mal. E começa a ficar branca. E começa a suar. E aí, o que a gente faz numa situação dessas, né? A gente tem que socorrer.
A gente tem que socorrer. E outra, pessoas que enganam a gente e não contam para a gente que elas têm algum problema cardíaco. A gente não sabe, a pessoa não contou, ela esqueceu, né? Imaginem, aí a gente vai ali e usa um sal anestésico e promove uma arritmia. Acontece, gente, acontece muito. Ah, mas aí como é que nós vamos saber disso tudo? A gente vai saber quando a gente não vai pedir exame para todos, só que assim, ó, as pessoas vão sinalizar isso para a gente. Porque elas vão comentar algo contigo naquela consulta de anamnese, que o pessoal, que alguns pacientes acham que, ah, não, avaliação tu cobra? Não, tu tem que cobrar porque é uma consulta. É uma consulta e é muito sério, até para fazer uma limpeza de pele, exige um conhecimento técnico e científico, tá? Eu não estou menosprezando a limpeza de pele, eu estou dizendo que é porque as pessoas menosprezam, os pacientes menosprezam isso, tá? Porque eu sou esteticista também, então eu não menosprezo jamais, e é um procedimento que eu adoro fazer também. Então, assim, ó, precisa, quando ele sinalizar, aí tu acende um alerta. Se ele não revelar, fulano, tu tens um exame, vamos solicitar. Alguns profissionais estão agora com alguns biomédicos estão com autorização a solicitar exames, mesmo que tu não tenha, todo o profissional da saúde pode sugerir o exame. Ele não precisa fazer a solicitação, mas ele pode sugerir, ele pode dizer, olha, eu preciso ver esse exame para a gente poder iniciar o nosso plano de tratamento. Porque assim eu consigo trabalhar tranquilo e tu também fica bem seguro, tá? E aí tu vai e sugere, ele pode procurar o médico da confiança dele, para quem não tem, né, a autorização para solicitar, pode ser feito. E quando ele vem com esse exame, a gente tem que saber, claro que, obviamente, saber fazer uma interpretação não é ser um profissional de diagnóstico, mas é saber interpretar para saber identificar essas fraquezas que a pessoa tem, para que a gente não tenha esse tipo de problema dessa interação, principalmente com sais anestésicos. E cuidado com essa questão do uso tópico em achar que é inofensivo, que não é, tá? Não é mesmo. Eu já vivenciei muitas situações, então eu posso dizer com propriedade. Todas foram contornadas, eu não tive problemas com isso, mas teve situações assim, ó, em que se eu não estivesse preparada com conhecimento, eu teria me desesperado. Eu já tive muitas pessoas passando mal, porque eu atendo muita gente nos cursos, principalmente, então é tudo uma adrenalina naquele momento, as pessoas estão ali, elas estão, elas querem, porque elas não têm condições de pagar o procedimento na íntegra, né? Então elas pagam o custo, só que elas estão nervosas, né? Para passar por aquilo ali. Elas estão com receio. E aí o que acontece? A pessoa está mais acelerada ainda, a absorção daquele sal anestésico fica pior, e a pessoa passa mal. Então, eu já tive muitas pessoas assim, tá? Então, muito cuidado com isso. Nós vamos conversar mais, porque tem algumas orientações, tá? De algumas patologias que são importantes a gente avaliar quando o paciente sinaliza, tá? Sobre problemas cardiovasculares, sobre algumas deficiências de glicose, tá? Que tem também interferência, não é só diabetes, tá? Tem alterações em pessoas, principalmente de raça negra, que tem alterações num gene de uma glicose 6-fosfato. Então, assim, ó, tem várias coisinhas que a gente pode identificar nas análises laboratoriais. Ah, mas como é que eu vou adivinhar? Tu não vai adivinhar. Quando a pessoa te sinalizar um problema, tu vai ligar um alerta. E aí tu vai fazer um checklistzinho ali básico do que tu vai pedir para essa pessoa.
Do que tu vai investigar para poder ajudar ela de uma melhor maneira. Isso é o tratamento personalizado, isso é o diferencial do profissional do mercado. É saber usar, não colocar o paciente em risco e nem vocês. E nem vocês. Vocês têm que ter propriedade do que estão fazendo. Tem uma série de exames. Oi? Não, uma pergunta, agora fiquei na dúvida. Nós, acadêmicos da biomedicina, a gente pode solicitar os exames ou é só o médico? Não, agora pode. Só não acadêmico, né? Assim que tu te forma, tu tem o teu CRBM, pode solicitar exame sim. Não, Já não, pode- nós acadêmicos não. Depois da gente formar. Isso. Pode sim. Pode solicitar sim. Então, assim, ó, o curso de biomedicina tem inúmeras habilitações. A principal delas, que mais atrai o público para cursar biomedicina, é a estética. Então, os biomédicos estetas foram autorizados pelos conselhos regionais e federais a fazerem a solicitação de exames laboratoriais. Isso foi uma grande conquista para a nossa classe nesse ano, porque foi em março desse ano que a resolução entrou em vigor. E é um diferencial e tanto. E dentro desse contexto, gente, a parte da estética, né? Todos os cuidados que um profissional precisa ter, né? Além de ter todo o domínio da técnica abordada, o conhecimento dos sais anestésicos, as intercorrências que podem acontecer, o manejo que tem que fazer, né? Quanta coisa, é os boletos para pagar, é a clínica para montar, é o sonho para conquistar. Então, gente, diante desse crescimento desenfreado da estética, está tendo uma união dos conselhos de classe muito forte, e vocês vão acompanhar uma lapidação da profissão, tá? Uma lapidação. Eu não estou dizendo aqui o que vai acontecer, porque, né, eu não tenho bola de cristal, mas tudo sinaliza que vai ocorrer uma intensificação em termos de auditoria, em termos de vigilância, e se os conselhos estão unindo força para autorizarem os profissionais a solicitarem exames, é porque isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Então, não são todos os profissionais que podem fazer essa solicitação. Os biomédicos, então, podem fazer, mas é uma coisa que os outros conselhos também estão batalhando para conseguir dar esse aval para os profissionais. Muito obrigado. Não imagina, pessoal, quem quiser ligar o microfone também, por favor, esse momento é nosso, tá? Sem censura, tudo muito leve, estamos em casa, literalmente estamos em casa. Cris... É porque desculpa interromper, eu quis perguntar, porque eu não vou seguir a área estética, mas eu quero seguir a área, assim, da pesquisa, de patologia. Mas eu não, agora que eu fiquei sabendo que o biomédico ele pode sim solicitar, é uma coisa que eu não sabia, assim. Pode. Perfeito. Pode sim. É uma coisa ainda, entre aspas, novas. O contexto todo das análises clínicas entrarem dentro da estética é novo. Então, pouquíssimas pessoas dominam essa associação e entendem o que isso faz, o que isso pode ajudar, enfim, que é a parte da solicitação, mas assim, né, o que adianta solicitar se tu não vai saber interpretar o que aquilo significa, né? E então, tem vários contextos, mas é um caminho sem volta, tá, gente? Com certeza absoluta, está iniciando agora e ele só vai ganhar mais força, vai chegar num ponto que a estética não vai trabalhar fora das análises clínicas, sem ter esse pilar para dar o suporte, porque a gente está falando em saúde estética. Eu estou olhando aqui o chat, Cris, nós temos algumas dúvidas que eu acho que a gente já pode começar a responder. Só fazendo esse gancho, a Fernanda Santos comentou assim: quais as medidas para reverter crise em caso de intercorrência? No caso, eu vi quando ela escreveu essa pergunta, eu até anotei aqui para não esquecer, é diante do contexto de uma intercorrência, então, de uso abusivo ou de uma reação alérgica aos sais anestésicos, né? O que acontece, Fernanda?
como as clínicas, né, todo o ambiente que trabalha com saúde precisa ter algo extremamente importante que poucas pessoas tenham cuidado para isso, que é a parte dos documentos da qualidade. É obrigatório, é um item obrigatório de todo profissional que trabalha com saúde estética, com procedimentos faciais e corporais, ter um guia dos manejos. Manejos do quê? Das possíveis intercorrências. Então, tem que estar escrito, tem que estar listado as etapas, o passo a passo do que fazer mediante tal situação. Por quê? Gente, na hora do susto, na hora do pavor, todo mundo se ataca, tá? Literalmente, dá uma bugada no cérebro, a gente esquece. Se eu for perguntar agora para vocês, quem é que sabe o telefone da sua cidade? Ou o telefone do hospital da sua cidade? Agora, tem que ligar agora, quem sabe? Gente, ninguém sabe. Então, o básico, o óbvio precisa ser dito e o básico precisa ser escrito. Então, um dos documentos da qualidade é esse documento dos manejos, das intercorrências. Por quê? Porque quando você está, por exemplo, na clínica, por exemplo, eu estou na clínica trabalhando com o meu paciente, aconteceu uma situação inusitada. Eu fico nervosa, eu tento controlar aquilo, mas eu também preciso de ajuda. E eu vou pedir ajuda da secretária, do colega que está do lado, enfim. Então, aquele colega, ele pode nem ser habilitado na área, mas ele pode trazer o documento da qualidade, ele pode ali ler aquilo ali e ajudar. Se ele fizer a ação de chamar um Uber, ligar para um responsável do paciente, ligar para o hospital, ligar para o médico parceiro da clínica, já é meio caminho andado. Porque na situação do nervoso, gente, a gente não sabe nem onde é que está o telefone. E cuida que o telefone está sem bateria. A chave do carro está não sei aonde. Não foi trabalhar com o carro aquele dia. Então, assim, essas inúmeras situações que podem ocorrer, elas têm que estar descritas e todos que trabalham naquele local têm que ter ciência. Precisa decorar? Claro que não. Mas tem que saber que, se precisar, está lá na pastinha dos documentos da qualidade. Isso. Isso é muito importante. Nossa, porque na hora realmente a gente não sabe o que fazer, não sabe para que lado ir. E assim, ó, é uma coisa que parece bem que tu falou ali, tá? Que o básico precisa ser dito, né? Não, como é que é o básico? O óbvio precisa ser sempre dito e o básico sempre escrito. Isso aí, tá. Vocês sabem que quem tem alergia a camarão tem um risco muito grande quando usa o sal anestésico de ter um processo alérgico? Não sei se alguém sabe disso aqui na live. Se sabe, me diz aí, comenta aqui no chat e diz que tu já sabia. Eu quero saber quantas pessoas já têm essa informação, que a gente tem que ter um critério para aquelas pessoas que têm alergia a frutos do mar, a camarão, tá? Para o uso do sal anestésico. Enquanto isso, eu vou vendo aqui as perguntas e depois a gente vai voltar, porque eu quero ver quantas pessoas já têm essa informação. Ó, Edilene levantou a mão. Pode falar, querida. A Ed quer falar? Eu acho que ela levantou a mão sem querer, talvez. Mas pode Talvez. abrir. Tá. E aqui perguntaram, ó, e as mesclas como Skin Buster da Octalab, já contém lido, pode microagulhar? Pode. Ela está numa concentração de 2%, tá? Por cada miligrama, né? Então, ela está numa concentração muito reduzida. Ela está de uma forma muito segura. O que não é seguro? É pegar o sal anestésico no tubete ou no bujão, aquele de 20 ml, ou mandar manipular ou pegar a bisnaguinha toda e jogar em cima para poder analgesiar a pessoa. Ou mandar manipular e usar aquele manipulado com uma concentração altíssima. E a infiltrativa, quando a gente tira do tubete ou do bujãozinho aquele de 20, o que a gente faz? A gente pega 1 ml, pega 2, pega 3, e tu não sabe nem a dose máxima que tu pode trabalhar naquela pessoa. Não é só pelo peso, é por toda a parte clínica desta pessoa que tu tem que avaliar. E se é uma pessoa sensível, que vai fazer um tratamento
prolongado. Vale muito a pena vocês já avaliarem esse contexto, pedindo alguns exames para quem pode solicitar, sugerindo alguns exames para quem tem um médico de confiança, para que vocês possam trazer esse tratamento de uma forma mais tranquila e mais segura, tanto para vocês quanto para essa pessoa, tá? Então, pode microagulhar sim, ele está distribuído de uma forma bem segura e numa concentração muito, muito pequena. Não é a mesma coisa do que a gente está acostumado a fazer na prática clínica com os sais anestésicos, tá? E, pessoal, vocês percebem a diferença entre os profissionais, né? O pessoal da estética, eles focam em lapidar técnica, aprender trocentas técnicas para preenchimento labial, 55 para aplicação de toxina botulínica, e é ótimo, tem que aprender. Sempre mais de um conteúdo sempre agrega. Se alguma vez na vida tiver que investir em algo, é na bagagem do conhecimento, que é só o conhecimento que vai fazer você chegar onde você quiser. Entretanto, essas particularidades anatômicas, de sais anestésicos, de solicitação de exames laboratoriais, de interpretação de exames laboratoriais, a gente não vê, ou vê. Não vê, não é mesmo? Não vê. Não vê. Por quê? Já pararam para se perguntar por que ninguém entrega isso? Uhum. Por quê, gente? Por quê? Para e pensa. Porque esse é o diferencial entre os profissionais, gente. Esse conhecimento é aquela segurança que deixa aquele profissional assim, completamente dominando a autoridade dos seus pacientes, a autoridade, se ele for, né, algum mestre que trabalhe na parte do ensino. Então, assim, ó, esse conhecimento existe e ele pode chegar para qualquer um. Sabe qual é a diferença? É o interesse em buscar ele. Às vezes, a gente não sabe como buscar, nem com quem buscar. Mas isso acabou de mudar aqui, porque as pessoas referência nesse conteúdo estão aqui, participando, né, com vocês dessa masterclass. Então, a partir de agora, anotem aí o nosso contato, que isso aqui é network, e a gente se ajuda, gente. Olha só, mediante um pepino num atendimento, tá? Tu precisa de ajuda. Gente, pode ligar. Quantas vezes, gente de Deus, quantas eu já atendi médico, mas aí da parte laboratorial, porque eu sou consultora laboratorial. Médico me perguntando se podia levar o paciente para bloco cirúrgico por causa da interpretação do hemograma. Veja bem, nunca vou me esquecer daquele dia. E quando eu era pesquisadora do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, os infectologistas, Julie, preciso fazer combinação, preciso fazer sinergismo, paciente, preciso colocar a dose tal, o que tu acha, dá para dar ou não dá para dar? Vocês entendem, gente? Então, assim, ó, o telefone, ele ainda serve para ligar, sabe? Ele ainda serve para isso. Então, assim, ó, aqui, pessoal, o grande objetivo desse grupo também é fortalecer isso. E os nossos alunos de graduação, que estão em peso aqui, os da pós também, sabem disso, que a gente é super acessível. O que custa, né, ajudar? Porque hoje eu te ajudo, amanhã tu me ajuda. Assim, isso é uma verdade. A gente tem que fortalecer a classe. E aqui eu não estou defendendo o biomédico, eu não estou defendendo farmacêuticos, eu estou defendendo profissionais da saúde que amam o que fazem e que são responsáveis por si, primeiro por si, depois pelo outro, né? A gente tem que se amar, tem que se cuidar para depois deixar os outros como eles querem e como eles podem. Então, a importância, né, gente, de ter esse conhecimento dessas lacunas, que tu acha muito pouco isso no mercado. Coloca no Google para te ver o que vem. Até tem algumas coisas, tá? Ruim, mas ruim mesmo. Então, pedem dicas, os meus alunos sempre pedem, prof, olha esse curso, olha essa pós, o que tu acha? Porque tem muita coisa, gente, assim, ó, não dá para fazer um curso agora e amanhã querer vender um curso do conteúdo que tu aprendeu, a não ser que tu seja pica das galáxias, fora da curva, que tu consiga, né, agregar e entregar uma coisa extremamente diferente. Eu nunca conheci alguém assim. Então, o que mais tem no mercado é cursinho aí de R$27, R$35, que depois tu compra o curso e pensa assim, ó, e aí, o teu investimento, pessoal, curso é igual, na minha opinião, curso é igual livro. O livro não está aqui na minha estante, eu abro ele quando eu precisar. O curso tem que estar disponível para mim quando eu precisar também.
É Mudou verdade. a forma do investimento, né? Entretanto, a gente precisa escolher qual livro a gente quer comprar, porque aquele é nosso parceiro para a vida inteira, e o curso a mesma coisa, né, gente? Então, assim, e não são todos os profs, assim, que são abertos, né? Eu Não, tenho contato com os meus profs, que foram os meus profs, também é outra época, né? Nossa senhora, nem se falava com o professor. Juro que o professor ia fornecer telefone, né? Hoje em dia, eu tenho grupo do WhatsApp com todo mundo. Às vezes não dá para responder, mas a maioria das vezes sempre dá. Então, a importância de, ok, eu preciso saber mais sobre isso, e agora? Conversa com a gente. Nossa, eu quero me capacitar nisso. Conversa com a gente. Tudo a gente resolve. isso. Tudo a gente... Gurias, Hum, ali sobre a questão do anestésico, né, para quem tem alergia a camarão, sempre na minha... Claro, não fiz isso hoje contigo, né, Cris, porque eu sei que tu é ousada. Mas, mas assim, ó, isso é uma coisa que eu observo muito, é tipo um tópico para mim. Se tem alergia a camarão, eu vou ser muito transparente. Gente, a sensibilidade ao microagulhamento acontece, a vasodilatação acontece, o estímulo vai acontecer com certeza, porque a gente vem aprendendo que cada vez mais não precisa desse trauma, não precisa tu ficar sangrando uma pele para entregar verdade. os ativos. Então, assim, ó, são duas escolhas. Tu quer fazer comigo o microagulhamento sem o anestésico? Perfeito. Eu vou te entregar o mesmo resultado usando o anestésico, correndo um risco maior, fazendo com um profissional. Então, quem tem alergia a camarão, gente, até um peeling de diamante, a gente tem que tomar esse cuidado. Porque tu acaba estimulando muito. Então, gasta um pouquinho mais, pega lá uma canetinha de uma Dermapen, bota uma nano, estimula só um pouquinho, né? Faz ali uma hipiremia bem superficial, nada muito agravante, coloca um ácido hialurônico, deixa estimular um pouquinho mais essa pele, hidrata esse manto para depois tu entregar outros ativos. Então, eu digo assim, ó, por experiência, nunca tive intercorrências. Mas como tenho na família esse desconforto de tu ter alergia a camarão, tem que tomar cuidado para fazer. Não coloquem assim, ó, não paguem para ver. Não façam. Uhum. Não use anestésico, eu nunca usei. Eu tenho 2 clientes que eu faço microagulhamento a cada 90 dias, porque elas não gostam assim da dor, mas gostam do resultado, e a gente faz na cara e na coragem, né? Sem Uhum. trauma ali. É. Então, é bem isso que as gurias, eu adorei, assim, esse tópico, sabe, gurias? Não usar. Não é, e excelente dica aí que tu deu, Ed, dessa questão aí, realmente, que a gente tem que estar trabalhando com microagulhamento, que não há mais essa necessidade, né, de sangrar, de fazer esses procedimentos. É Não, tanta coisa que melhorou e que a gente, com os estudos, acabou agregando nessa parte fisiológica, né, das respostas fisiológicas, que a gente tem da mesma forma e tão eficiente quanto, né? sim, sim. Isso é verdade. Eu sempre falo isso nas aulas, porque a gente tem aquela ideia, né, de, não, tem que ser invasivo. O que funciona é injetar. Não é bem assim. Não é bem assim. Nem tudo que tu injeta é o que funciona. Tu tem que fazer outras coisas agregadas para te obter resultados, não é? Tem que estimular, né, Cris? Exatamente. E é Claro. um trabalho prolongado e a gente tem que trazer o paciente para essa adesão e esse comprometimento. Senão, ele não serve para ser o teu paciente, o teu cliente. Ele não serve, porque o teu trabalho, a tua entrega é outra. É para pessoas que buscam resultado, né? Só que, claro, eu sei que é difícil a gente chegar num ponto em dizer isso, né, para a pessoa, em recusar algumas coisas, né, em função disso. Eu sei que é difícil, mas, assim, ó, no momento que a gente começa, é rápido que a coisa ela começa a difundir.
é rápido, porque um vai falando para o outro, para o outro, para o outro, e assim vai. E depois aquilo ali que tu construiu, não perde mais. Esse é o bom, né? Duas verdades, né, gente? Cá entre nós. Um, que conhecimento é poder, e dois, que tem clientes que é melhor não ter. Fatos da vida. É verdade. Deixa eu ver aqui, Julie. Olha, tem um colega aqui que disse para nós que presenciou reações alérgicas e choque anafilático em pacientes após a ingestão de frutos do mar. Sim, sim. O Ariel, é isso? Deixa eu ver aqui. Oi, Arley. Arley, desculpa, Arley. Tu já presenciou, Arley? Sim, eu sou enfermeiro, né, e trabalho na área, às vezes, de emergência. É feio um choque anafilático, assim, Pois bem é. feio, né, fica médico, todo mundo se apavora, às vezes, né, tem várias medicações para fazer, e nessa época que eu presenciei aí, não foi só de fruto do mar, assim, mas eu era militar também, o soldado estava almoçando, assim, no meio do mato e deu uma reação alérgica nele, não sei o que ele estava comendo. A gente teve que se deslocar até o hospital, uns 15 quilômetros no meio do mato, ainda, assim, uma coisa bem Nossa. feia, sabe? E aí, às vezes, tu não tem, né, uma medicação, lá a gente tinha porque tem as maletas do médico, mas imagina tu tá num lugar assim, né, a gente tá falando de estética, e não tem uma medicação para estar preparado na hora ali, é complicado, né? Não, e isso é muito comum, gente, no consultório, onde vocês estão trabalhando, ou no estúdio, na clínica, não ter esse arsenal aí, tá? Não precisa ser somente medicações, tá? Com prescrição. A gente pode ter alguma medicação ou outra de venda livre, é só saber utilizar, mas vocês têm que ter essas coisas, vocês têm que ter um passo a passo disponível para saber agir numa situação dessas. Então, assim, ó, essa questão do uso do anestésico, para quem tem alergia a frutos do mar, é porque o sal anestésico com vasoconstritor, ele tem uma substância chamada bisulfito, e aquilo causa uma reação alérgica enorme em pessoas que têm alergia a frutos do mar. E é uma coisa em que a gente não escuta falar, em que as pessoas não dizem para a gente, né? A gente só aprende a usar o sal anestésico, mas a gente não aprende que a gente tem que saber se essa pessoa tem essa alergia ou não. Então, porque isso vai agravar muito mais a situação. Pode acontecer o que o Arley estava falando, a pessoa ter um choque anafilático, alguma coisa, imagina, ali fazendo um procedimento com vocês. E a gente não tem reação, não sabe o que fazer, não sabe para que lado ir. Então, assim, ó, são coisas que não são ditas e que a gente não vê as informações, assim, de uma forma fácil, sabe? E que a gente tem que saber. As pessoas que trabalham na área têm que saber isso, porque isso é muito perigoso. Deixa eu dar mais uma olhada aqui no que nós temos. Eu vi uma mensagem muito legal aqui. Ó, nunca pensei que eu fosse chegar no ponto estética, confesso que depois de 10 anos eu desisti da estética. Por que, Tati? Tu desistiu? Mas agora ela vê uma luz no fim do túnel. Uhum. É porque eu acho que era dentro do contexto da banalização, que estava assim, ó, qualquer um faz qualquer coisa, sem ter o cuidado necessário. Essa visão, acho que de dentro para fora do paciente, né? Porque hoje em dia, não sei se é nesse contexto, pode até ligar o microfone, as pessoas estão se tornando injetoras de coisa. Elas querem ganhar dinheiro. E o prof. Cris? Oi? Eu fui fazer um procedimento na boca. Diz a mulher que era um hidratante labial e botou uma cor na minha boca. Eu já tenho os lábios carnudos, genética de pai. Mas no primeiro dia, minha boca estava maravilhosa. No segundo começou uma bolinha.
No terceiro dia, a minha boca tava assim, ó, quase necrosando. Mulher de Deus, eu tava no salão de beleza. Eu apavorado. O bom é da gente é ter uma amiga médica dermatologista. Olha, gente, vocês precisam ter qualquer coisa. A gente tira uma foto e manda para ela. Os parceiros têm que ter equipe A multidisciplinar. minha boca quase necrosou ela todinha. Eu vou achar uma foto e vou levar para a senhora numa aula. Pra senhora ver Leva que eu quero ver. horrível. Nossa, mas e o que aconteceu? Deu uma reação alérgica do pigmento que ela estava usando. E ela foi ver o pigmento estava vencido. E ela não tinha visto. Puxa vida, que coisa séria. Visto, não sei, né? Se ela estava usando, eu não vou saber. Isso. Não vai saber, né? Ah, mas leva para mim ver a foto. Leva que eu quero ver. Tá, vou ver se eu tenho ela no meu celular, mas eu vou levar para a senhora ver. Tá E tu bom. ficou bem? Fiquei, depois de eu ter tomado azitromicina e mais um negócio que a minha amiga me deu, a minha boca voltou ao normal. Que coisa, né? Olha só, olha o desespero, né? Da gente ter que passar por esse tipo de situação. Isso é muito grave. Isso é muito grave. A gente tem que formar esse núcleo, esse grupo, onde a gente consiga trocar essas coisas, né? Onde a gente consiga agregar um para o outro. Porque, ó, a Ede já agregou alguma coisa ali para nós, a gente está agregando com outro tipo de conhecimento, sabe? Então, assim, ó, isso é uma troca que tem que ter entre os profissionais e poder se ajudar, né? Eu tenho os alunos que dizem, né, que não sabe como é que a gente consegue responder todo mundo, mas é que assim, ó, a gente tá nessa para se ajudar, na verdade, né? Não é, claro que é uma forma de sobrevivência se cobrar por algumas coisas, mas porque é, né, a forma de sobrevivência de cada um. Mas podem ver, a gente continua com com o mesmo contato, com a mesma disponibilidade, porque isso aí agrega para todos. Se a gente faz um núcleo assim, olha quanta coisa a gente pode evitar, quanta coisa a gente pode melhorar nessa área, né? Cris, e assim, ó, a gente como profissional da área já há muito tempo, não tomar tudo para si, né? Porque às vezes é um gatilho, né? Às vezes o cliente vem com um histórico, né? Contando uma historinha para gente que parece inofensiva, mas para a saúde dele, para a imunidade dele, isso pode ser um gatilho, e às vezes, né? Claro, não sei dizer, né? Mas é desse rapaz, mas às vezes só faltava tu para que aquilo acontecesse. Então, Exato. ter a sabedoria, ter a calma de saber conduzir, né, de refletir que a gente está no caminho certo, que a gente teve uma boa asepsia, uma boa conduta, um bom atendimento, e não trazer, porque isso acontece às vezes, o desencantamento pela área, porque acontece às vezes qualquer coisinha e não é culpa tua, tu está no caminho certo, né? A gente, né, não pode carregar tudo aqui, né? Senão fica tudo muito pesado. Adorei isso e concordo plenamente. É Sim. por isso que a gente precisa ter rede de apoio. Se a gente não sabe como fazer aquilo, ok, mas a gente sabe quem sabe. Aí pede ajuda e tá tudo bem, né? Exato. E cada atendimento, cada 24 horas, a gente pode terminar o dia melhor que a gente começou, com uma experiência, com uma informação a mais, com um contato feito. Então, assim, ó, é sucesso pleno e absoluto para todo mundo. Deus é bom. O sol brilha para todo mundo. Alguns se destacam um pouquinho mais do que outros, mas assim, ó, as portas, o caminho é o mesmo. E tem lugar para todo mundo, gente. Bora lá. Tem para todo mundo. Mas, ó, desde que tenha aqui envolvido e aqui, né? Se não é para fazer o treco direito, vai achar outra coisa para fazer. Eu sempre falo isso para meus alunos. Não sou de ética, né? Eu sou prof de outras disciplinas também. Olha, se não gostar desse negócio, não quer, beleza, vai procurar outra coisa. Enfim, né? Muito bacana. No chat aqui, deixa eu ver aqui.
Eu adoro a palestra laboratorial, ela é importantíssima. A Valquíria comentando bastante sobre isso. Valquíria, tamo junto. Olha, é o foco agora, tá? É a cereja do bolo, é saber sobre isso, porque isso nos ajuda muito, 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 muito. A Rita comentando também da importância dos exames laboratoriais como ferramenta fundamental para o sucesso do tratamento. Concordo, é isso daí. A Karina, meu amor, maravilhosa. Eu me formei em biomedicina com habilitação em análises clínicas, inclusive estudei com a Prof. Julie, em Porto Alegre. E realmente, análises clínicas têm que andar de mãos dadas com a estética. Muito boa palestra, mostra a realidade do profissional, exatamente. Então, gente, é aí que os conselhos também estão enxergando esse negócio das pessoas só injetoras. Isso vai terminar, e é rapidinho, tá? É rapidinho. É verdade. Uma nova era. Tá entrando uma nova era em nós, os novos profissionais da área, porque aqui ninguém tem mais de 20 anos de casa, eu acho. Ou se tem, tudo bem. Mas nós vamos acompanhar essa nova era, e que bom, gente, e que bom, porque todo mundo só tem a ganhar com isso, né? Com certeza. Mais dúvidas, pessoal? A Renata comentando aqui, ó, por esse motivo existem tantos clientes com medo, é muita gente despreparada com o mínimo conhecimento em biossegurança, como vocês disseram, só querendo injetar coisas no cliente por dinheiro e mais dinheiro. Ô, gente, a ostentação do Instagram não existe, tá? Isso aí é gente que tem dinheiro, que tem uma família, enfim, né? Nós, verdade. roça, né? Não precisa vir da roça, mas que é gente, assim, que batalha para ter as coisas que tem. Não é assim, todo mundo quer dinheiro, mas é bem aquilo que a Cris estava comentando antes, assim, né? É a necessidade, a sobrevivência, todo mundo quer coisas boas, e a gente tem que batalhar por isso. Mas esse negócio aqui, ó, da robotização, ó, não dou 2 anos, gente. Não dou 2 anos para muito lugar, ó, fechar. Sim, Julie, é tão lindo, né? Quando a gente trabalha no paralelo, é preparando o terreno para fertilização. Eu, na verdade, preparo esse terreno, né? E eu não sei se tu faz o trabalho que nem o da Cris, e a Cris, ela vai entregar um imediato, né? Mas antes de entregar esse imediato, eu já fiz toda uma preparação daquele solo. Ele está super feito. A durabilidade, as intercorrências, até o emocional de o paciente ir para a Cris saber assim, ó, meu Deus, tudo isso aqui no meu tópico está preparado para receber o interno. Quem conhece o poder de uma pele hidratada e de uma pele limpa sabe os benefícios depois de receber os queridos injetáveis. Eu não trabalho ainda na área clínica, mas eu trabalho com a parte do ensino, porque o meu espaço aqui não está aberto ainda, então eu não atendo ainda. Mas um dos cursos que eu fiz nas minhas férias, o primeiro curso que eu fiz foi de limpeza e gerenciamento de pele. E a Cris sabe, fiquei tão feliz quando eu comprei meu primeiro kit profissional, comprei minha radiofrequência, eu fazia vídeo, eu fiz os negócios em mim, e eu, olha aqui, amiga, faceira. É verdade. Pessoal, podem ir perguntando. Ô, prof, uma pergunta. Posso estar enganado, mas eu, Anderson, saí da enfermagem justamente por causa da minha visão, assim, a minha opinião. A enfermagem e a farmácia esteta. Eu não acho correto isso. Porque eu tinha uma cliente que ela é biomédica esteta e ela dá aula no Pará. Ela é mestre e doutora nessa parte de estética. Só que a mulherada lá, tanto mulher quanto homens, tem esteticista, tem enfermeiro, tem farmacêutico fazendo curso disso. É o certo ou é errado? Ou não tem ambas as partes, assim? É essa dúvida que eu tenho até hoje. A tua dúvida é se farmácia e enfermagem pode trabalhar com estética, em resumo, é isso? Se isso é seguro? É isso? Isso. Pode, querido, pode. O que acontece, ó, pessoal? As graduações
conferem competências de habilidade para os alunos. Então, o curso de biomedicina tem X competências de habilidade que o aluno, a cada fase, a cada semestre, ele vai galgando até o final do curso ter as habilidades profissionais. O mesmo para farmácia, o mesmo para ENF, para biologia, para medicina, enfim. O que acontece? As habilitações para exercer o trabalho exige uma quantidade de habilidades mínimas. Farmácia tem, biomedicina tem, enfermagem tem. Os conselhos de classe possibilitam esses profissionais a trabalharem com a estética. Entretanto, se faz necessário, não é obrigatório, mas se faz necessário intelectualmente fazer uma pós-graduação na área para se tornar especialistas. Muitas pessoas são habilitadas em estética e se vendem como especialistas, inclusive colocam isso no Instagram, isso está errado. Especialização, ser especialista é um título, e ele é lindo, por sinal, e a gente só consegue isso através de uma pós-graduação. Aí, querido, quando se faz uma pós-graduação, independente da carga horária dela, é a entrega que aquela pós-graduação te confere. Aí sim, tu tá pronto para atuar no mercado. Então, não tem diferença entre biomédico esteta, enfermeiro esteta, e farmacêutico esteta. Todos podem trabalhar exatamente nas mesmas áreas. O que vai diferenciar um ou outro é o quanto mais ele investiu na sua bagagem. Eu conheço enfermeiros estetas assim, ó, magníficos. Farmacêuticos estetas espetaculares. Participei do Congrehof, o maior congresso nacional de harmonização orofacial. Os dentistas dão um show nessa parte, né? Muitos biomédicos que me honraram muito, inclusive meus colegas de formatura, que aproveitei, né, para ver lá, eu na plateia e eles lá palestrando lindamente, e os farmacêuticos também. O bom disso é que cada um traz uma abordagem diferente. Biomedicina e análises clínicas, né? E isso é inerente do curso, forte do curso é isso. Os farmacêuticos, toda a parte dos fármacos. Não tem como bater um farmacêutico nisso, né? O pessoal da enfermagem, anatomia. Meu Deus do céu, olha a habilidade. Então vai juntando, mas não existe errado. Existe ser capacitado para tal. E é bem legal esses questionamentos, gente, porque isso é dúvida de muita gente, só que as pessoas têm vergonha em perguntar. Claro, tem que perguntar, gente. Tem que perguntar. Claro. O que dá para fazer o treco errado, sabe? Tipo assim, habilitação não é especialização, tem muita especialização no mercado, que diz que é reconhecida pelo MEC, mas eu te pergunto, tu já foi lá no site do EMEC? Essa pós-graduação tá protocolada lá? Gente, pegar um símbolo do Google e enfiar num card do Instagram e vender aquilo ali é uma coisa. Vocês foram atrás da portaria? Ela tá protocolada? Vocês não têm ideia, gente, da quantidade de coisa fake que tem no mercado? É apavorante. É apavorante. Então, assim, ó, muitas pessoas também fazem pós-graduação estética e ficam completamente frustrados porque não tem a parte prática. Né? E aí é verdade. Assim, ó, aí a gente pensa assim, ó, bom, eu sou especialista. Qual o objetivo de eu ser especialista? Não é ser especialista naquilo? E na estética, o especialista naquilo não é aptidão prática, gente? Então, essa é a diferença entre as ofertas do mercado. Uma custa tanto, outra custa tanto, uma entrega tanto, outra entrega tanto, gente que só busca diploma, depois vai atrás dos cursinhos, gente que já quer sair pronto, vai só investir na pós e vai sair pronto. Isso tem de tudo. Não existe bom ou ruim, existe o que tu quer para ti. Mas cuidem só para a parte do reconhecimento, tá, gente? Porque pós-graduação é um nível superior. É escrito senso, gente. Isso é lindo ter um diploma de especialista. É lindo. E até para concurso pontuou, viu? Então, assim, ó, eu sempre vou indicar estudar. Sempre vou indicar todo mundo aqui a fazer pós. Gente, eu fiz 3. E vou fazer mais. Amo. Eu tenho 4 habilitações. E não paro, né? Então, assim, bora lá. É verdade. Valquíria, sim, querida, no site do MEC, e o nome que se procura é EMEC. Qualquer coisa, me manda um direct que eu te ajudo a procurar, tá? Prof. Julie, qual é o teu Instagram pra gente seguir, que tu é maravilhosa? Meu amor, eu tenho um card que é a tua cara, que eu vou ter que te marcar nos comentários.
que é a revolução da biomedicina estética da solicitação dos exames laboratoriais, porque tu falou em 2 assuntos que é o que eu trabalhei um monte no Instagram, então quando tu vê, É tu porque vai... me chama muita atenção. A área da estética, ela não me chama tanta atenção. Já que eu trabalho dentro do salão de beleza e eu me descobri na parte de tratamentos capilares, eu vejo que tem muito pouco profissional habilitado nessa aquisição, assim. Então eu fui estudar muito, porque eu sou louco dos estudos. É que nem você, assim. Tamo junto. E eu vejo que tem muito pouco tricologista. O tricologista mesmo. Uhum. Então, eu mudei já da enfermagem, eu fiz 3 anos e meio de enfermagem e pulei agora para biomedicina. Então, eu vejo que vai me abrir muita coisa, porque eu sou louco da pesquisa. Ui. Então, é basicamente... Olha, aconteceu uma coisa aqui. Eu me arrepiei. Me arrepiei. Quando eu me arrepio, porque é coisa boa. Do nada, me arrepiei. Coisa boa pra ti. Tu tá me contando o negócio, é coisa boa pra ti. Então, Vai ser tricologista. quero ser tricologista. Quero fazer a pós em patologia, quero fazer análise clínica e depois fazer meu mestrado e por aí adiante. Maravilhoso. Que legal. Maravilhoso. Se torna um Ah. especialista em biópsia de couro cabeludo, que isso é um baita de um diferencial. O diagnóstico da tricologia é tratar a causa, não a consequência. Vai por essa linha. Eu tenho umas indicações para te fazer, me chama no direct. Vamos trocar figurinhas. Me passa o teu Insta. @prof. Julie Hermes. Eu escrevi ali. Peraí que eu vou botar de novo. As dúvidas, Da Júlia Real. Gente, minha bruxa, adoro, tá? Adoro minhas coisas holísticas. Eu também tenho habilitação em terapias integrativas da saúde, eu sou mestre em reiki, então, assim, esses paranauê energética é comigo. Eu olho pra cara da pessoa, eu sei se vai dar bom ou que não vai dar bom. Eu sou bem desse tipo. Não, pronto. Agora eu entendi o porquê você se arrepiou. Porque eu sou médium, sou reikiana. Viu? Pra quem não acredita, a gente pode provar. Olha aí, ó, bateu. Ai, queridos. Isso, Val, segue a prof. Segue a prof. Gente, Julie. Sim, porque a nossa rede de contato vai se manter por lá também, entendeu? Claro. Por lá também. E agora eu quero saber se a gente pode comentar sobre as surpresas. Ou vocês têm mais alguma dúvida? Cris, faltou alguma colocação do teu roteiro, alguma coisa para concluir? Acho que foi falado tudo, né? A gente conversou sobre tudo, né? Algumas dicas, alguns insights, assim, que a gente tem que saber, que são coisinhas básicas, a questão recapitulando, alergia, né? O uso do Dose camarão, também essa questão do cálculo da dose, que é tão importante, a questão do preparo que a gente tem que ter para, numa situação de emergência, né? De uma ocorrência, assim, no caso de um uso de anestésico, para a gente ter esse cuidado, né, e poder atuar de uma maneira racional na hora e prática, porque a gente perde um pouco disso, né, porque é assim, né, a gente fica tão apavorado quanto a pessoa, e nós somos humanos, nós ficamos assim, os médicos ficam assim, todo mundo fica. As pessoas não estão preparadas o tempo todo para isso. Quem trabalha com trauma está um pouco mais familiarizado com isso. Então, assim, ó, e a importância que tem da gente ter esse olhar clínico e esse feeling para saber quando a pessoa está sinalizando algo em que a gente tem que investigar mais, tá? Que é essa questão das patologias, problema cardiovascular, alguma disfunção hepática, também é muito importante no uso do sal anestésico. Metabolização, né, gente? Exato. Marcadores renais e hepáticos é muito importante saber. Exato. Então, assim, ó, isso são coisinhas que são tão fáceis da gente ir atrás e identificar isso, solicitando um exame, sugerindo a procura, né? Ou às vezes a pessoa até tem algum exame, recentemente ela foi. Eu tenho um exemplo, eu tenho uma paciente agora, faz poucos dias, ela queria fazer aplicação de intradermo, e ela me disse
que ela estava sob tratamento, que ela estava fazendo que ela não sabia o que ela tinha, né? Que ela estava fazendo alguma coisa com o médico, que tinha dado alguma coisinha no fígado. Eu digo, opa, peraí. Eu digo, não, só um pouquinho. Aí eu falei para ela, digo, não, faz assim. Assim que tu estiver com esses exames, tu me passa eles primeiro, que eu vou interpretar eles, né? Vou avaliar, para ver se dá para a gente seguir e fazer o tratamento. Porque assim, a gente, para fazer uma intradermo pressurizada ou injetável, a gente tem que ter esse conhecimento, sabe? Porque isso é metabolizado também pelo fígado. Então, assim, não é só subcutâneo, quebra células, uma absorção aqui, outra metabolização pelo fígado. Não, é uma coisa muito complexa. E isso pode, sim, causar, né, alguns malefícios, tá? Alguns efeitos deletérios no organismo dessa pessoa. Então, isso é bem complicado, é bem cauteloso, tá? Eu também dou curso de pressurizada, a Julie sabe. Então, assim, é uma forma injetável de usar, só que sem o uso da agulha. Só que, porém, este medicamento, ele também passa pela mesma rota metabólica. Então, tem que ter esse cuidado, tem que saber olhar para o exame ou saber o que tu precisa saber dessa pessoa. Então, isso aí eu acho que é o ponto principal aí desse uso dos sais anestésicos, para mim, é isso, tá? É conhecer alguns detalhes, cálculo de dose e situação clínica, abordagem dos exames e saber interpretar aquilo ali. Não precisa ser especialista, não. É saber interpretar o básico do básico. Antes feito do que bem feito, né? Outra frase de impacto. Gente, é impossível saber tudo de tudo. Não, É verdade. ter noções gerais, assim, tá excelente. E se tu não souber, tu tem que saber quem sabe. Isso. E até tu ficando craque, ficando fera. Uhum. Queridos, o grande objetivo dessa Masterclass, vocês viram que não teve slide, não teve nada disso, porque era um bate-papo, principalmente para vocês nos sentirem, porque tem muita gente aqui que não conhecia como eu, como a Cris, como a gente trabalha junto. Então, para vocês sentirem a vibe, ver como é que é. Então, assim, se a gente conseguiu aprender um pouquinho sem slide, imagina quando tem material didático incluso ainda. Então,